Neste exato momento, o Irã está lançando ataques massivos contra bases militares americanas no Bahrein e no Kuwait. Após os Estados Unidos da América terem realizado uma série de ataques militares contra o Irã, em resposta aos ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz por parte da Guarda Revolucionária Islâmica. O Oriente Médio mergulhou novamente em guerra e o preço do petróleo no mercado mundial voltou a subir rapidamente. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou oficialmente hoje o fim das negociações com o Irã e, consequentemente, o fim do cessar-fogo. Mais tarde, ele afirmou que a liderança iraniana não é capaz de conduzir negociações adequadas e pediu a eliminação de toda a cúpula iraniana. O Irã, em resposta, declarou que está se retirando completamente das negociações com os Estados Unidos e que nunca mais voltará a elas, conclamando o povo para uma guerra total. Trump retomou o bloqueio do Irã, suspendeu as sanções e permitiu a captura da ilha iraniana estratégica de Kark. Em resposta, os iranianos declararam que, se os soldados americanos vierem, é lá que eles vão ficar. Mas depois Trump acrescentou que, por enquanto, não planeja uma operação militar terrestre. Ao mesmo tempo, Trump declarou que planeja acabar rapidamente de alguma forma com o Irã para então negociar já com outras pessoas. E uma guerra prolongada, ou melhor, a retomada de uma guerra prolongada, ele ainda não vê nem planeja. Enquanto isso, o Estreito de Hormuz está novamente bloqueado e os líderes regionais pedem uma nova trégua. E Trump diz que o aumento dos preços do petróleo não o preocupa muito, porque, segundo ele, após cada ataque desse tipo, os preços do petróleo sobem. Segundo ele, é preciso se preocupar com isso toda vez. Vamos entender juntos agora o que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Meu nome é Alexei Petty e antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Inscreva-se! Então, ambos os lados, os Estados Unidos e o Irã, anunciaram oficialmente o rompimento do cessar-fogo e a saída de quaisquer negociações. Na manhã de 8 de julho, após uma série de ataques dos Estados Unidos contra o Irã, Donald Trump declarou que o cessar-fogo com o Irã não está mais em vigor e que o memorando de entendimento, como ele disse, está encerrado. A seguir, uma citação de Trump. Para mim, acho que isso acabou. Eu não quero mais lidar com eles são canalhas, são liderados por pessoas doentes, é simplesmente uma perda de tempo lidar com eles, tem algo errado com eles. Nós dizemos vão cuidar dos seus assuntos funerários, mas em vez disso, ontem eles começaram a lançar mísseis contra navios. Então nós os atingimos com muita força na noite passada. Mas quando Trump fala sobre assuntos funerários, ele quer dizer que agora os iranianos estão se despedindo do seu líder Ali Khamenei. De acordo com os militares americanos, os Estados Unidos atacaram mais de 80 alvos iranianos com o objetivo de enfraquecer suas capacidades, de Teherã de continuar os ataques à navegação no Estreito de Hormuz. Os ataques foram realizados contra 60 embarcações da Guarda Revolucionária Islâmica, bem como contra sistemas de defesa aérea, redes de comando e controle, instalações de radares costeiros e posições de mísseis antinávio. Lembro que Trump já dizia há muito tempo que os iranianos não tinham nada disso. Durante a gravação deste episódio, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica anunciou que está atacando ataques contra instalações militares americanas no Bahrein e no Kuwait, depois que os Estados Unidos realizaram uma série de ataques militares contra o Irã em resposta aos disparos contra petroleiros no Estreito de Hormuz. Em 2 estados árabes, ou seja, no Kuwait e no Bahrein, soaram sirenes de alerta aéreo. O exército do Kuwait informou que as forças de defesa antiaérea estão repelindo um ataque inimigo com mísseis e drones. O Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã declarou que lançou mísseis e drones contra a base naval americana no Bahrein e a base aérea Ali Al-Salem no Kuwait. As forças do CGRI também derrubaram um drone americano MQ-9 que foi utilizado para repelir esse ataque. E já estão publicando nas redes sociais a imagem desse drone americano abatido. Segundo a agência iraniana Fars, abre aspas, como resposta inicial às ações dos Estados Unidos, as forças navais e aeroespaciais da Guarda Revolucionária atacaram com drones e mísseis 85 alvos militares americanos no porto de Salman, na 5ª região naval do Bahrein, e na base aérea Ali Salem, no Kuwait. Algumas horas antes disso, Washington, como se sabe, revogou a flexibilização temporária das sanções que permitia ao Irã exportar petróleo e realizou ataques militares contra alvos no Irã em resposta ao bombardeio de navios no Estreito de Hormuz.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos revogou a licença geral que permitia operações com o petróleo iraniano após essa série de ataques. Como declarou o órgão, as ações de Teherã foram totalmente inaceitáveis e terão consequências. Segue a citação: o Irã só terá benefícios se agir de maneira adequada. E agora, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos declarou que todos os acordos anteriores relativos ao petróleo iraniano devem ser encerrados até 17 de julho. A assinatura de novos contratos está proibida a partir de 7 de julho. Isso significa que o Irã novamente não poderá comercializar petróleo legalmente. Lembro que a licença foi emitida em 22 de junho, abrangendo a produção, fornecimento, venda e descarregamento de petróleo iraniano, derivados de petróleo e produtos petroquímicos, e deveria ser válida até 21 de agosto. A autorização para a exportação do petróleo iraniano foi um dos pontos do memorando entre os Estados Unidos e o Irã sobre a resolução do conflito, assinado em junho. A revogação da licença de exportação foi precedida por ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz e nas proximidades. De acordo com o Centro Britânico de Operações Marítimas Comerciais, nos últimos dias 3 navios comerciais relataram danos causados pelo impacto de projéteis desconhecidos. Entre os navios atacados estão petroleiros do Catar e da Arábia Saudita, e ambos os países atribuíram a responsabilidade diretamente ao Irã. Na terça-feira, 7 de julho, o Centro Conjunto de Operações Marítimas, um grupo naval liderado pelos Estados Unidos no Bahrein, elevou o nível de ameaça no estreito para grave. O principal negociador do Irã, Mohammad Baqir Ghalibaf, imediatamente acusou os Estados Unidos de violar o acordo de cessar-fogo. Embora tenham sido os próprios iranianos que atacaram primeiro os petroleiros no Estreito de Hormuz, que tentaram atravessar o estreito ao longo da costa de Omã. O Comando Central dos Estados Unidos informou a destruição de mais de 60 barcos da Guarda Revolucionária Islâmica em resposta. E antes disso, ocorreram explosões no principal terminal de petróleo do Irã, na ilha de Kark, na ilha de Qeshm, assim como nas cidades portuárias do sul, Sirik e Bandar Abbas. Curiosamente, no relatório do Comando Central dos Estados Unidos, inicialmente não foi mencionada a ilha de Kark, de onde o Irã realiza 90% de sua exportação de petróleo, mas Donald Trump mais tarde admitiu que os Estados Unidos poderiam até mesmo tomar essa ilha iraniana de Kark. Ele acrescentou que, ainda assim, deu a ordem naquela noite para atacar Kark, mas proibiu a Força Aérea de atacar o depósito de petróleo, pois considera a possibilidade de tomar a ilha junto com todo o seu petróleo. Em seguida, uma citação de Trump. Nós vamos ocupar a ilha de Kark, e não há nada que o Irã possa fazer a respeito. Por isso eu disse, não ataquem os oleodutos, ataquem todo o resto. Mas, na verdade, depois Donald Trump acrescentou que, por enquanto, não planeja realizar nenhuma operação militar terrestre, mas que, em vez disso, está sendo preparada alguma operação que rapidamente colocará fim ao regime em Teherã. Citação: são pessoas más, doentes e precisamos nos livrar delas como de um câncer. E vocês sabem o que precisa ser feito? É preciso remover o câncer ainda no estágio inicial. Mas, apesar de ambos os lados aparentemente terem declarado que saíram das negociações, ainda não está claro como isso vai funcionar na prática. Não está claro se as negociações continuarão, mas Trump, que no mês passado alertou sobre uma catástrofe econômica caso a guerra continue, ainda está sob a mesma pressão política para acabar com essa guerra. Ou seja, ele não pode reiniciá-la. Em uma das edições anteriores, nós discutimos justamente a questão de que a guerra não é nada vantajosa para Trump neste momento. Ele terá grandes problemas se a guerra for retomada. Os Estados Unidos e o Irã já trocaram ataques mútuos. O Irã atacou navios comerciais que passavam pelo Estreito de Hormuz. Estados Unidos retaliaram instalações militares iranianas. Em resposta, Irã atacou Bahrein e Kuwait, elevando fortemente os preços do petróleo. Eles ainda não anunciaram o fim das negociações. Ou seja, houve trocas, mas não disseram publicamente que as negociações acabaram. Mas aqui Trump recorreu a um truque. Ele de repente declarou, quase de passagem, que permitiria que seus negociadores continuassem trabalhando em um acordo nuclear mais amplo com o Irã, mas chamou essa atividade de perda de tempo.
E é aí que precisamos prestar muita atenção à citação dele. Ele diz, por um lado, que, pronto, as negociações acabaram, e para mim acabou. Não acho que devam continuar, mas depois acrescenta que, para mim, elas acabaram. Meus negociadores ainda podem seguir com as negociações e chegar a um acordo lá. O grupo liderado pelo vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, deveria, em 60 dias, conseguir concessões técnicas de Teherã que colocariam fim às suas ambições nucleares. No entanto, essas negociações avançavam lentamente e estavam principalmente focadas na implementação do memorando de entendimento, que Trump hoje chamou de concluído. Essas são as palavras dele. Os mediadores desse acordo, Paquistão e Catar, quase certamente agora vão tentar apressadamente retomar o trabalho no processo de negociação. No entanto, outro participante, Israel, interpretou os comentários de Trump de forma diferente. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, profundamente cético em relação às tentativas diplomáticas dele com o Irã, pode estar vendo os comentários do presidente dos Estados Unidos como uma oportunidade para continuar a operação, tanto no Líbano contra o Hezbollah quanto diretamente contra o próprio Irã, ou seja, as mãos estão livres. Mas o problema é que na quarta-feira os preços do petróleo subiram mais de 6%, quase 6,5%, e os mercados de ações em todo o mundo caíram. O preço do petróleo Brent, referência mundial de qualidade, subiu para quase $79 por barril. O aumento dos preços veio após várias semanas de queda, já que ficou claro que os Estados Unidos e o Irã podem chegar a um acordo para retomar as operações no vital Estreito de Hormuz, por onde antes da guerra passava cerca de 1/5 do fornecimento mundial de petróleo. Os preços do petróleo continuam, é claro, significativamente abaixo dos picos durante a guerra, quando o valor ultrapassava $120 por barril, mas esse aumento pode ser suficiente para reacender preocupações sobre a inflação. Mas por que tudo voltou a dar errado e as partes entraram em uma nova fase da guerra? Apenas no mês passado, os Estados Unidos e o Irã assinaram um aguardado memorando de entendimento, no qual concordaram em cessar as hostilidades, em troca da reabertura do Estreito de Hormuz e do afrouxamento de algumas restrições financeiras impostas ao Irã. Parecia que, finalmente, o caminho para as negociações estava aberto, mas, na verdade, o próprio memorando plantou uma bomba relógio. Os Estados Unidos declararam. A questão é que o próprio memorando plantou uma bomba relógio. Os Estados Unidos da América declararam que novos ataques ao Irã e a retomada das sanções sobre a venda de petróleo iraniano são uma resposta a uma série de ataques a navios comerciais próximos ao Estreito de Hormuz. Na terça-feira, o Irã atacou 3 navios comerciais em águas territoriais de Omã, próximo ao Estreito de Hormuz. Isso é importante. Mas Teherã afirmou que esses navios que foram atacados violaram as condições do memorando, pois deveriam obter permissão para passar pelo estreito em rotas aprovadas por suas autoridades. E alertou contra o uso da rota localizada mais próxima da costa de Omã. Segundo eles, o Irã realmente prometeu garantir a passagem segura dos navios no memorando, mas não foi especificado exatamente onde. E agora Teherã está convencido de que o memorando trata do fato de que os Estados Unidos, na prática, reconheceram que o único corredor no Estreito de Hormuz, por onde os navios podem passar, fica ao longo da costa do Irã. Quem passa pelo estreito por outras rotas, como pela costa de Omã, é considerado infrator e pode ser atacado pelo Irã. Até mesmo na terça-feira, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que um petroleiro do Catar foi atacado ao tentar passar pelo Estreito de Hormuz, depois que várias advertências foram ignoradas. E tudo isso é feito com o objetivo de estabelecer, como dizem, uma nova realidade no Estreito. Os navios devem navegar apenas ao longo da costa do Irã, pois no futuro o Irã pretende cobrar uma taxa pela passagem de embarcações pelo Estreito de Hormuz. E no memorando de entendimento, o Irã promete passagem gratuita de navios pelo Estreito de Hormuz apenas por 60 dias. O que acontecerá depois disso não está especificado em lugar nenhum. E todos os especialistas apontaram essa imprecisão no memorando, mas na Casa Branca ninguém deu ouvidos a isso. Naquela época era preciso de alguma forma, de qualquer maneira, parar as hostilidades e o Trump anunciar que vencemos. Além disso, autoridades iranianas temem seriamente que os Estados Unidos possam usar o memorando de entendimento para afirmar seu controle.
Sobre o Estreito de Hormuz, privando assim o Irã da sua mais importante fonte de influência em um futuro conflito. Da possibilidade real de interromper a navegação no Estreito de Hormuz. Os iranianos temem que, se os americanos estabelecerem a rota de navios pela costa de Omã, no futuro serão os Estados Unidos que proibirão a passagem desses navios ao longo da costa do Irã. Por isso, os parâmetros do chamado comportamento aceitável em condições de cessar-fogo sem violar o memorando permanecem bastante amplos. Bem, porque ninguém estabeleceu regras claras. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica acredita que pode atacar navios em águas soberanas de outros países. Os Estados Unidos acreditam que podem realizar bombardeios punitivos contra uma lista bastante ampla de alvos em todo o Irã. E o Irã acha que, em resposta, pode simplesmente bombardear o Bahrein e o Kuwait. Bem, no final das contas é exatamente isso que acontece, como podemos ver. Como resultado, segundo a Kepler, o movimento dos petroleiros pelo Estreito de Hormuz praticamente parou. Hoje, apenas 4 petroleiros passaram pelo estreito. Os demais começaram a dar meia volta e, como se diz, ficaram ancorados. Enquanto isso, esse emaranhado de ameaças continua se agravando. Iranianos ameaçam os Estados Unidos após Donald Trump ameaçar atacar o Irã com ainda mais força, especialmente tomar a ilha de Kark. Hoje, Ibrahim Rezai, que é o porta-voz do Comitê de Segurança Nacional e Política Externa do Parlamento iraniano, declarou, cito, "Venham, estamos esperando por vocês e prometemos que nenhum soldado americano voltará vivo." Já o ex-ministro das Relações Exteriores do Irã, Ali Akbar Velayati, declarou que o Irã já havia avisado, e cito, "avisou que a região não é lugar para jogos políticos de pequenos estados, e que o Irã está pronto para puxar o gatilho para limpar a região." Em resposta, Trump declarou que está pronto para entrar nesse jogo com o Irã. Trump declarou que sua nova avaliação dos líderes iranianos como marginais e malucos foi assim que ele os chamou hoje. Surgiu depois que ele entendeu melhor essas autoridades. Ou seja, antes ele não entendia, mas agora entendeu. Ele declarou que ainda considera a liderança iraniana mais adequada do que a anterior, mas acrescentou que mesmo assim não faz sentido dialogar com eles. Em seguida, sua citação. "Eu os conheci. Acho que eles agem de forma muito mais racional do que no primeiro e segundo níveis. Os 2 primeiros níveis foram eliminados, e este é o terceiro. Acho que eles agem de forma mais racional, mas, a julgar pelas ações deles nas últimas 1 ou 2 semanas, eles não têm trazido nenhum benefício para as pessoas. Não sei se quero fazer um acordo com eles. Podemos fazer joguinhos, mas não tenho certeza se quero isso." Resumindo, não se sabe o que o Trump quer. Em resposta, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Qasem Garibabadi, chamou Trump de criminoso sanguinário. Citação. "Com o criminoso e assassino Trump deve-se falar na linguagem que ele entende, ou seja, aparentemente na linguagem da força. No geral, como podem ver, as partes trocaram essas gentilezas, mas no final do dia de hoje, Donald Trump de repente declarou que, na opinião dele, a guerra com o Irã não será retomada." Citação. "Eu não acho que a guerra será retomada. Acho que tudo vai acontecer muito rápido. Eles atingiram alguns navios, então nós demos a eles um golpe muito maior em resposta. Quando eles atacam, nós atacamos 10 vezes mais forte. Entende? Nós atacamos muito mais forte do que eles. Estamos usando a linguagem deles. Acho que tudo o que acontecer vai acabar muito rápido, e nós só vamos tornar isso mais seguro, inclusive para o petróleo. O petróleo vai se tornar muito livre, muito fácil e acessível, e isso vai acontecer muito rápido." O que isso significava? Bem, você entende. Enquanto a guerra parece estar recomeçando no Estreito de Hormuz, hoje na cidade de Najaf, no sul do Iraque, aconteceu a cerimônia de despedida do líder supremo do Irã assassinado, o Ayatollah Ali Khamenei. As autoridades iraquianas declararam a quarta-feira como feriado nacional. Este é o 5º dia dos funerais oficiais de 6 dias que começaram no Irã em 4 de julho. Teherã espera que essas cerimônias grandiosas demonstrem força e unidade em meio à guerra contínua com os Estados Unidos e Israel. E a escalada e a troca de declarações ameaçadoras parecem já ter se tornado um hábito para ambos os lados. Aqui vou encerrar por agora. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.